Boa noite. Estamos dando início ao nosso evento. Tem aqui presente o nosso presidente, o Dr. Rudimar, o Ivandro. Quero cumprimentar eles. Cumprimentar também aos nossos palestrantes, Dr. Guilherme, doutora Tatiana, doutora Eleonora, doutor Yuri. Agradecer por vocês terem aceito o nosso convite, estarem aqui conosco. Quero agradecer também a todos que estão aqui nos prestigiando essa noite. Agradecimento também especial a Uniber São Vicente, que também está em peso nos assistindo. Quero dizer que este é um evento pensado pela Comissão de Ciências Criminais da OAB e também pela Comissão do Jovem Advogado. E também tem como intuito a gente discutir, analisar, trocar ideias, experiências sobre o pacote anticrime e todas as decorrências que ele nos trouxe. Tá? O nosso evento, então, ele foi organizado em 3 blocos de palestras, de 3 temas, sendo que cada bloco, então, o palestrante ele vai ter de 15 a 20 minutos para abordar o tema por ele escolhido. Tá? A gente vai dar início, então. Não sei se o nosso presidente ele quer falar. Vou abrir antes para ele falar, depois a gente inicia o evento. Certo. Obrigado, Giovana. Imagina. Inicialmente, eu quero agradecer, então, a presença da doutora Eleonora Rangel Nassif, do doutor Guilherme Silva Araújo e da doutora Tatiana Borsa, né, e também do doutor Yuri Félix, nossos palestrantes de hoje nesse evento, Pacote Anticrime, Visão Teórica e Prática, né, um evento idealizado, então, aí pela Comissão de Ciências Criminais e a Comissão do Jovem Advogado, comissões essas que têm prestado um excelente trabalho dentro da ordem, com muito ativismo, né, dentro da ordem, e trazendo sempre temas importantes e relevantes aí para o aperfeiçoamento jurídico. Aos palestrantes, quero dizer que se escaparam do frio aqui de Caxias, né, mas quem sabe num próximo aí, quando a gente voltar para o normal, para o velho normal, né, sair desse novo normal, que a gente possa, então, replicar esse evento na nossa sede, já estão desde já convocados, então, para a gente replicar na nossa sede, e onde a gente vai poder dar um abraço aí mais fraternal aí em todos vocês. Por hora, meu agradecimento, em nome de toda a OAB de Caxias do Sul, né, das comissões, da diretoria, nosso agradecimento de vocês terem aceitado a participação. Também agradeço aí todos os colegas, advogadas aí que estão assistindo, e quero dizer que a gente faz esses eventos aí com muito carinho, com muita dedicação, e é sempre muito importante para nós quando tem assistência, quando as pessoas acabam aceitando, né, esse nosso convite para participar. Muito obrigado a todos e a todas, e um bom trabalho para todo mundo. Obrigada, presidente. Então, como eu comentei, a gente vai dar início às nossas palestras. Ao final, vamos poder ser feitas perguntas aos palestrantes, podem ser encaminhadas tanto pelo chat, ou também é só sinalizar quem quer perguntar, que o Ivandro vai abrir, ao final, o microfone dessa pessoa para fazer as perguntas, tá? Agradeço novamente vocês terem aceito o nosso convite. Dr. Guilherme vai começar, então, falando para nós a respeito de algumas alterações que foram trazidas pelo pacote anticrime, em especial com relação à prisão preventiva. Vamos lá? Vamos lá? Vamos lá. Gente, inicialmente, boa noite a todos e todas. Eu quero agradecer, Giovana, na tua pessoa e na do Ivandro, amigo já de outras oportunidades, e na pessoa de vocês dois, estender aí a presidência da OAB de Caxias, toda a diretoria, pelo evento, parabenizar pelo espaço que dão para a discussão sobre as ciências criminais, e dizer que é uma honra muito grande para mim estar aqui falando justamente ao lado de pessoas que eu admiro muito, que é o Yuri, a Eleonora, a doutora Tatiana, não a conhecia, mas já tinha ouvido falar aqui em Santa Catarina de alguns parceiros meus que conhecem a atuação da doutora Tatiana como professora, como advogada, mas o Yuri e a Eleonora, é impossível quem advoga na área criminal, quem é professor, não conhecê-los, tem muita admiração, então para mim é uma honra mesmo estar falando aqui em pé de igualdade do lado deles,
enfim, que tem muita admiração. E agradeço o pessoal que está aí prestigiando, alguns alunos meus também acho que estão online, e vamos lá falar sobre prisão preventiva e alterações do pacote anticrime. É preciso, inicialmente, Giovana, a gente destacar que, apesar de ter sido muito criticado o pacote anticrime, a lei anticrime, e haver um movimento muito grande contra esse pacote de modificações, ele acabou sendo aprovado, e com uma certa surpresa, pela bancada progressista na Câmara dos Deputados, no Congresso de forma geral, com muita surpresa, porque ele trouxe, ao mesmo tempo que alguns retrocessos, muitos avanços para o processo penal brasileiro. E eu penso, não sei o que o Yuri, a Leonora, e deixo já aberto, se quiserem fazer qualquer tipo de, a Tatiana, se quiserem fazer algum tipo de intervenção, eu penso que no que diz respeito às medidas cautelares, no que diz respeito à prisão preventiva especificamente, que é essa minha fala aí de 15, 20 minutos, eu acho que onde tiveram os maiores avanços, junto com o juiz de garantias e algumas outras questões da lei anticrime, e por isso que é preciso que a gente veja que ela não é uma lei de todo ruim, ou uma lei que só trouxe retrocessos. Óbvio que lá na execução penal, como a Tatiana vai trazer, penso que tiveram alguns assim, voltamos a algumas casas, voltamos em algumas questões, mas no que diz respeito às medidas cautelares, eu acho que trouxemos grandes avanços, e um dos avanços significativos que eu enxergo é a própria previsão expressa de que o processo penal brasileiro passa a ser enfrentado sob uma perspectiva acusatória. Então, nós vínhamos há muito tempo debatendo isso, que o nosso Código de Processo Penal lá de 41, numa estrutura da Constituição de 37, no projeto Vicente Raol, era um código autoritário, era um Código de Processo Penal construído sob a perspectiva do fascismo da Itália, e trazia um processo penal fascista, um processo penal autoritário, inquisitivo, e nós temos a Constituição Federal de 88, que tenta trazer uma roupagem acusatória, democrática, um processo de partes, só que não há uma acoplagem ao CPP e à Constituição Federal. Nós vimos naquela discussão, é misto, é inquisitivo, é acusatório, e agora nos parece que o Código de Processo Penal, ele, pelo menos expressamente, vem e traz, não, nós temos um sistema acusatório, um sistema de partes, um sistema que não pode ter a gestão da prova na mão do juiz, um processo que não permite uma iniciativa probatória e acusatória por parte do juiz, e que tenta separar de forma muito clara a função de acusar, de defender e de julgar. Claro, não vamos entrar, se nós formos entrar numa discussão realmente analisar artigo por artigo, nós vamos encontrar ainda uma série de resquícios autoritários e uma série de resquícios, obviamente, inquisitivos dentro do sistema do Código de Processo Penal, que não foram suprimidos. Mas o artigo 3º-A, ele fala, a estrutura é acusatória, né? Então, a partir disso, a gente começa a nossa conversa. E essa estrutura acusatória, ela veio e trouxe uma série de inovações que, ao meu ver, para a defesa, então, assim, o pessoal que está iniciando a advocacia criminal tem que realmente se debruçar, né? Não só os que estão iniciando, mas os que estão militando e ainda não foram lá na lei anticrime, não foram nas atualizações do CPP, precisam se debruçar sobre essas alterações, porque houve foi dado muita arma para a defesa em habeas corpus, em pedido de revogação de prisão preventiva, para postular questões relacionadas às cautelares. A primeira que eu separei é a própria vedação da decretação da prisão preventiva de ofício. Se o sistema vem a ser acusatório e faça essa divisão nas funções de acusar, julgar e defender, o legislador, na lei anticrime ou no pacote anticrime, ele retira a possibilidade que antes existia de ser decretada qualquer tipo de medida cautelar ex officio, ou seja, o juiz não pode mais, sem ser provocado pela autoridade policial ou pelo Ministério Público, decretar medida cautelar de ofício. Isso está muito claro. Qual que é a discussão que se tem agora? E na audiência de custódia? Bom, audiência de custódia, o juiz pode decretar de ofício se o MP não pedir a prisão preventiva, porque o 310 não fala nada, ele só fala em presença do defensor e do Ministério Público. Porém, ao nosso ver, pela própria previsão de estrutura acusatória e pela própria previsão de que agora a prisão não pode ser mais decretada de ofício, lá no 282, parágrafo 2º, mesmo na audiência de custódia, não é permitida a decretação da prisão preventiva sem requerimento da acusação. Esse foi o entendimento do ministro Ribeiro Dantas, no habeas corpus 590-039 de Goiás, que foi um HC recentíssimo, onde ele
ele disse que, no ponto de vista dele, né, então é uma decisão de um ministro, ele disse que, mesmo na audiência de custódia, não cabe prisão preventiva de ofício. Tem que ter provocação, tem que ter pedido expresso do Ministério Público. Então, o pessoal, se quiser anotar esse precedente, é o 590.039 de Goiás. E aí tem acontecido muito isso, num processo, inclusive, que eu atuo aí de Porto Alegre, há umas 2 semanas atrás. Acho que a Luísa, que trabalha no meu escritório, está online aí, ela está atuando nesse processo. O juiz decretou, na audiência de custódia, a prisão preventiva sem... desculpa, não foi na audiência de custódia porque estão suspensas as custódias, mas foi naquela análise acerca da legalidade da prisão, acerca da conveniência da prisão preventiva, mas não houve manifestação da acusação. Então, nós, enfim, vamos discutir isso nos tribunais superiores, não conseguimos chegar ainda no STJ, mas entendo que se cair com o Ribeiro Dantas, vai dar certo. Então, para o pessoal que advoga e milita, fiquem atentos nessa questão, prisão preventiva e medida cautelar de qualquer ordem lá do 319, somente agora com requerimento da autoridade policial ou do Ministério Público. Outro ponto que eu achei um grande avanço foi que o legislador trouxe para o 312 aquilo que o Auri vinha chamando de periculum libertatis, que outros autores vêm chamando de periculum libertatis, só que não era algo expresso no 312. Falava lá que a prisão preventiva é cabível quando houver risco à ordem pública, à instrução criminal. Fechou o áudio do Guilherme. Foi. Já falei demais, Ivan, já tá me cortando aqui, pô. Vamos lá. Então, o 312, o que era esse periculum libertatis, ou seja, o perigo que o réu, que o acusado representa para um desses 4 fundamentos, ordem pública, ordem econômica, instrução criminal e aplicação da lei penal, era algo que não se tinha expressamente no 312. Se dizia lá que precisava ter prova da materialidade, indícios suficientes de autoria, tinha que estar dentro das hipóteses de cabimento, pena superior a 4 anos e tudo mais, ou aquelas outras hipóteses, mas não se dizia que o periculum libertatis tinha que estar presente. Agora, o Código vem e traz que é preciso estar demonstrado o perigo gerado pelo estado de liberdade do acusado. Então, é preciso concretamente que o juiz, ao decretar uma custódia cautelar, ele demonstre que aquele acusado coloque em risco um desses 4 fundamentos de maneira concreta, não podendo somente uma mera abstração fundamental seu decreto prisional. Para mim foi isso um avanço, porque apesar de nós já sabíamos disso, nós falávamos em requisito 312, em elementos 312, em pressuposto 312, mas isso não estava expresso. Então acrescenta-se aí o perigo gerado pelo estado de liberdade do acusado na própria redação, na nova redação do 312. Outro ponto específico que o STJ já vinha entendendo há muito tempo, e o STF em algumas decisões, é a positivação do princípio da contemporaneidade no risco da prisão preventiva. O que quer dizer isso? Você tem um fato que justifica um processo criminal muito longínquo à data da decretação da custódia cautelar. E isso não tem sentido porque você acaba com a cautelaridade toda. Não tem sentido você prender alguém preventivamente 1 ano, 1 ano e meio, 2 anos após o fato que justifica aquele processo criminal. Isso não tinha previsão na lei, isso era algo que era discutido. O ministro Sebastião foi um dos primeiros que começou a decidir nesse sentido, considerar que 1 ano já era um prazo elástico demais para você prender preventivamente após a data dos fatos. E agora isso vem e é absorvido pelo Código de Processo Penal e vai dizer lá no 312, parágrafo 2º e no 315, parágrafo 1º, que a prisão preventiva tem que se fundar em fatos contemporâneos, fatos atuais, fatos recentes. Ou seja, se o sujeito permaneceu solto um período longo entre a data do fato, não faz sentido você prendê-lo preventivamente. E essa é uma discussão que veio à tona agora, inclusive no caso do Queiroz, né? Porque quando você discute, é muito difícil você conseguir a revogação de um réu oculto, é muito difícil você conseguir um habeas corpus de um réu que está foragido oculto. Se você usar como fundamento o fato de que ele está oculto há 1, 2, 3, 4 anos e não abalou a ordem pública, você começa a ter um argumento favorável a você, que é a própria ausência de contemporaneidade no risco. Você passou 2, 3, 4, 5 anos entre a data do fato criminoso
e a decretação preventiva sem qualquer tipo de alteração à ordem pública e à tranquilidade social, você tem esse fundamento. Óbvio que é um fundamento muito difícil de colar nos tribunais superiores, mas você tem esse fundamento para requerer revogações de prisão preventiva, impetração de habeas corpus e tudo mais. Então, 312, parágrafo 2º e 315, parágrafo 1º, vêm e trazem a contemporaneidade como um requisito que já era na jurisprudência presente, mas não estava fundamentado, não estava positivado. E, para mim, o grande avanço, para mim, assim, do meu ponto de vista, algo que é para a defesa, assim, uma grande arma, é agora a criação de um dever objetivo de fundamentação. Porque antes a gente dizia, decisão que decreta prisão preventiva tem que ser fundamentada. Ok, mas o que é uma decisão fundamentada? Né? Você dizia lá que o 315 dizia isso, a Constituição fala que as decisões do Poder Judiciário têm que ser fundamentadas e publicizadas e tal, e nós ficávamos discutindo que a decisão era inidônea, que a decisão não era fundamentada, e os tribunais diziam, bom, foi fundamentada, e o juiz dizia que o tráfico de drogas gera risco à tranquilidade social, blá, 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 blá. E agora o legislador fala o seguinte, amigo, se a sua decisão estiver fazer aquilo que o 315, parágrafo 2º, inciso 1, 2, 3, 4, 5 e 6 falam, a sua decisão não é considerada fundamentada. Então, o legislador estabeleceu 6 incisos dizendo isso não é fundamento. Fazer mera remissão à lei não é fundamento. Fazer mera remissão à jurisprudência não é fundamento. Fazer mera remissão à doutrina não é fundamento. O legislador tentou, de alguma forma, construir uma metodologia decisória. Ou seja, ele construiu, a partir de um não fazer, aquilo que o juiz deve fazer. E isso vai demandar do advogado criminal ou da advogada criminal um trabalho de especificar no seu habeas corpus, no seu pedido de revogação, que o juiz não se afastou daquilo que o legislador veda. Né? Então, para mim, essa é uma grande conquista da lei anticrime, é um grande avanço da lei anticrime, no sentido de fugir de um dever subjetivo de fundamentação e prever agora um dever objetivo de fundamentação. Ou seja, nós sabemos agora o que é uma decisão fundamentada. E um dos incisos vai trazer a ideia do distinguish, ou seja, da ideia de que, inclusive, se você elenca um precedente, ou seja, você leva um precedente à apreciação do juiz ou à apreciação do tribunal, ele tem que rechaçar esse precedente, dizendo, não, é diferente esse caso que eu estou julgando aqui. Né? Aquilo que os americanos chamam de distinguish já há algum tempo, que é a distinção entre o precedente que você invoca e o caso concreto. Simplesmente antes o juiz não aplicava o seu precedente e aí não fundamentava. Agora ele tem que dizer o porquê que o seu precedente não se aplica. E por último, o que eu também acho um grande avanço, aquilo que nós tínhamos, o excesso de prazo era uma coisa muito indefinida no Código de Processo Penal brasileiro. Você falava, cabe habeas corpus quando a pessoa está presa por mais tempo que a lei prevê. Ok, mas o que é um prazo razoável para um processo? Aí veio aquela jurisprudência dizendo que o excesso de prazo não é uma conta aritmética que vai depender da má gestão do processo por parte do juiz. Aí você tinha que provar que o juiz geriu mal o processo, demorou para despachar, demorou isso, né? E aí você tinha processos com réus presos de 2 anos, 2 anos e meio, enfim, e preso preventivamente a vida toda. E a lei anticrime, no 316, parágrafo único, veio tentar trazer 90 dias como um prazo de revisão periódica da prisão preventiva. Isso aí eu acho que não é novidade para ninguém. O que eu acho que é novidade, que foi recentíssimo, foi a decisão do ministro Marco Aurélio, no habeas corpus 187/803 de Minas Gerais, que ele falou que esse dever ele é compulsório, não precisa você peticionar no processo, é algo que o juiz tem que fazer. Ou seja, intimando o Ministério Público ou não, o juiz tem que fazer essa análise de 90 em 90 dias. Se não fizer, você não precisa provocar para que ele aí fundamente você vá. Né? O ministro Marco Aurélio concedeu a liminar nesse habeas corpus, agora dia 7 de julho, 187/803 de Minas Gerais, dizendo que não dizendo, mas ele concedeu o habeas corpus num caso onde não houve provocação. Simplesmente os advogados foram subindo até o STF em habeas corpus substitutivo, né, de forma colateral ataque, até chegar no STF,
eu e o Marco Aurélio, né, tiveram sorte de cair com o Marco Aurélio. Não sei se vai ser o entendimento dos demais ministros, acredito que alguns vão divergir e vão entender que é necessária a provocação, só que não tem graça, você provoca e o juiz fundamenta. Né? Você passou 90 dias, você faz a petição para o juiz. Excelência, passou 90 dias de prisão preventiva. O juiz fala, entendo que é necessária a manutenção da prisão. E aí você, enfim, perde o seu fundamento. Então, o ministro Marco Aurélio, eu acho que acertou nessa perspectiva. E uma coisa que eu estava pensando e refletindo agora aqui, não sei o que vocês acham, que isso... uma questão é a seguinte, quando você vai para o segundo grau, a autoridade que passa a analisar a necessidade ou não de medida cautelar é o tribunal, é o relator daquela sua apelação, daquele seu recurso. E pense em quanto tempo tem demorado as apelações para ser julgadas. Então, vejam uma estratégia que eu acho que vai colar se cair com determinados ministros. Você teve um processo julgado em primeiro grau, você interpôs a apelação, ele está parado lá no tribunal com a apelação. Você não precisa provocar, você faz um habeas corpus direto para o STJ, dizendo, STJ, o processo está parado em segundo grau já há mais de 90 dias. O STJ não vai conhecer do seu habeas corpus, dizendo, enfim, não tem... Você faz um HC para o STF, então a possibilidade de se cair com o ministro Marco Aurélio, ou acredito que o Lewandowski vai acompanhar também, e alguns outros talvez, a gente tem a possibilidade de soltar o seu cliente que está aguardando a apelação lá mofando a 90, 180 dias. Então, eu acho que nós vamos esperar aí como que o STF vai reagir, mas acho que vai ser uma estratégia viável. Então, na minha parte, já me estendi aí em relação aos meus 15 minutos, 20 minutos de fala. Eu tinha separado esses 5 tópicos, esses 5 pontos. E, do meu ponto de vista, de forma geral, é isso. Tem o 303, parágrafo 2º, que também veda a utilização da prisão preventiva como antecipação de pena. Ele vem, então, corroborar esses 5 aspectos e dizer, você não pode prender preventivamente para, punir antecipadamente. Você viola a presunção de inocência, algo que é óbvio, do meu ponto de vista. Da minha parte é isso, agradeço a oportunidade e já passo desde logo a palavra para os colegas aí que vão continuar o nosso evento. Obrigada, Guilherme. Foram excelentes suas colocações. Com certeza isso vai ser utilizado, né? Está já sendo utilizado por nós advogados, essas suas colocações. Então, dando sequência, a doutora Leonora, o doutor Yuri, eles vão falar um pouquinho para a gente sobre o acordo de não persecução penal, que foi uma das inovações trazidas pelo pacote anticrime, né? E que também tem uns reflexos, a gente já está sentindo esses reflexos atualmente. Então, eu vou deixar a palavra com eles. Depois, se também houverem dúvidas, questionamentos, vocês podem estar sinalizando que a gente vai abrir para as perguntas. Muito bem. Obrigada, Giovana. Boa noite a todos e todas. É uma alegria estar aqui nesse evento promovido pela OAB de Caxias do Sul. Eu estive aí em Caxias do Sul, convite do nosso querido Jader Marques, há mais ou menos um ano atrás, aquele evento dele histórico, a imersão. E foi um evento muito especial, tanto juridicamente transformador quanto pessoalmente. Não vejo a hora de acabar essa pandemia para estar aí novamente e, enfim, nesse lugar lindo e especial que é Caxias do Sul. Bom, eu quero inicialmente cumprimentar a organização do evento na pessoa da doutora Giovana, que foi quem me formulou o convite. Giovana, que é membro da Comissão de Ciências Criminais da OAB de Caxias do Sul. Também quero cumprimentar Ivandro pela recepção e acolhida. Quero cumprimentar nosso presidente, Dr. Rudimar Luiz Brogliato, também pela sua fala de abertura tão gentil. É um prazer estar aqui. Meu antecessor, Dr. Guilherme Silva Araújo, pela brilhante exposição. Tomei nota aqui de várias coisas, Guilherme. E, enfim, você que é presidente da Comissão de Assuntos Prisionais da OAB de Santa Catarina, parabéns pela sua fala, aprendi muito. Quero cumprimentar a doutora Tatiana Borsa, mestre em Ciências Criminais pela PUC do Rio Grande do Sul e advogada, está aqui, doutora Tatiana.
ansiosa para ouvi-la, e o meu colega de diretoria do IBCCRIM, Dr. Yuri Félix, também doutor em Ciências Criminais aí pela PUC do Rio Grande do Sul, advogado criminalista e organizador do livro Pacote Anticrime, Reformas Processuais, uma excelente obra sobre esse tema, que tem, inclusive, essa abordagem. Ele é organizador juntamente com o Dr. Rodrigo Camargo, que é o coordenador, está aí a obra, bem lembrada, Yuri. É organizador junto com o Dr. Rodrigo Camargo, que é o coordenador do IBCCRIM aí no estado do Rio Grande do Sul. Então, quero parabenizar o Yuri por essa excelente obra que ele organizou junto com o Rodrigo. E inclusive, o Rodrigo tem realizado um belíssimo trabalho aí no Rio Grande do Sul, que nos orgulha muito, é uma referência em termos de coordenação estadual. Bom, então, esse nosso evento, eu vou tentar, eu acabei não cronometrando aqui o meu tempo, vou começar agora para eu não me perder, Giovana. Aqui, cronômetro, já deve ter passado uns 5 minutos, então eu tenho mais uns 10. Vamos lá. Bom, esse nosso evento ele tem como pano de fundo o pacote anticrime, tanto uma visão teórica quanto uma visão prática, né? Especialmente foi atribuído a mim e ao Dr. Yuri tratar do acordo de não persecução penal. Mas antes de começar a tratar do tema, que eu vou apenas fazer uma introdução e passar a bola para o Yuri aprofundar, eu quero convidar a todos e todas para que leiam os 2 boletins temáticos do IBCCRIM, né? O boletim de maio e de junho, parte 1 e parte 2, que são boletins sobre o pacote anticrime. E a novidade boa é que não precisa ser associado para ter acesso. Esses boletins, tamanho e importância do tema, tem conteúdo aberto, ou seja, para quem não é associado, basta entrar no site do IBCCRIM, www.ibccrim.org.br, e acessar todos os artigos. Inclusive, tem 2 artigos sobre acordo de não persecução penal na parte 1, no primeiro boletim, no de maio, e 2 artigos no segundo boletim. O primeiro sobre a justiça restaurativa e o acordo de não persecução penal. Outro artigo, as regras sobre decisão do arquivamento do inquérito policial, o que muda com a Lei 13.964 de 2019. Esse último de autoria do professor Jacinto Nelson de Miranda Coutinho, em coautoria com Ana Maria Murata, que é uma das coordenadoras adjuntas lá do boletim, inclusive, e a segunda edição, que é o boletim de junho, tem um artigo sobre acordo de não persecução penal, um novo começo de era. Daí tem um artigo aqui, inclusive, do professor Yuri, sobre a mitigação do duplo grau de jurisdição no pacote anticrime, comentários do artigo 492, e o segundo artigo que eu falei sobre não persecução penal, que fala de acordo de não persecução penal, a retroatividade da lei penal mista e a possibilidade dos acordos após a instrução processual. É uma problemática relacionada à lei penal no tempo que o artigo aborda, que hoje provavelmente vai ser tocado aqui também. Muito bem. Então, aqui, esse convite, eu mesma testei hoje, falei, eu não vou convidar todo mundo para entrar lá no site e acessar os boletins, deixa eu me certificar de realmente é conteúdo aberto. Então, antes aqui desse nosso evento, eu entrei no site e me certifiquei de que dá efetivamente para ler todos os artigos, está totalmente aberto esse conteúdo, tá bom? Muito bem. Então, esse é o nosso tema relacionado a essa problemática do acordo de não persecução penal, né? Eu vou aqui fazer um breve histórico, como que a gente chegou até esse acordo, como é que se deu, né, a aprovação dessa lei 13.964, que foi um presente de Natal aí no final do ano passado. Bom, no começo de 2019, o ex-juiz federal, ex-ministro da Justiça, Sérgio Moro, lançou o que foi denominado pacote anticrime. O nome eu já não acho muito bom, mas enfim. E exatamente o mote desse anteprojeto na época, era combater os crimes violentos, as organizações criminosas e a corrupção, né? E houve uma grande preocupação por parte daqueles e daquelas que, de fato, estudam seriamente direito penal, direito processual penal, execução penal,
Porque esse pacote, ele trazia essa ideia, né, de combater a corrupção, os crimes violentos e tudo, basicamente com uma tônica de recrudescimento penal, de aumento de penas, de criação de novos tipos penais e de dispositivos que dificultavam a saída do cárcere, que eu sei que a doutora Tatiana vai tratar dessa questão da execução penal, então não vou nem entrar aqui. E, a partir daí, o IBCCRIM, que é o Instituto Brasileiro de Ciências Criminais, junto com dezenas de outras entidades, lançou uma campanha chamada Pacote Anticrime, uma solução fake. Exatamente fake por ser, enfim, enganadora, né? Mentirosa, no sentido de que esse pacote anticrime, com essa tônica recrudescedora, seria a solução para todas as questões ligadas à violência e à criminalidade, algo que nós já constatamos, né? Não precisa, enfim, todo mundo já percebeu que desde a década de 90 o nosso poder legislativo tem atuado dessa forma, né, criando novos tipos penais, aumentando leis. A lei dos crimes hediondos, por exemplo, quando surgiu, prometia exatamente a redução da criminalidade a partir, né, de um recrudescimento penal. E o que a gente observou, então, desde a década de 90, foi exatamente que a violência e a criminalidade elas não diminuíram, né? Muito pelo contrário. E houve, portanto, um gravíssimo impacto no nosso sistema prisional, e não é à toa que nós estamos atualmente vivendo uma situação de encarceramento em massa, né? Ainda mais em tempos de Covid-19, quando a pena privativa de liberdade é, na verdade, uma espécie de pena de morte, porque estar preso num lugar aglomerado e superlotado, como são as nossas penitenciárias espalhadas por todo o Brasil, sim, uma espécie de pena de morte, como nós vimos agora nos últimos dias, a morte do ex-deputado Nelson Meurer, né, e tantos outros presos que estão morrendo nas nossas penitenciárias, inclusive aquele rapaz de Minas Gerais, o Lucas Moraes, que é um jovem negro e que estava preso por 10 gramas de maconha e também morreu por Covid-19. Né? Esses são apenas 2 exemplos num oceano de outros casos que essas pessoas estão vendo uma situação absolutamente terrível e apavorante. Pois muito bem, então foi aprovado a lei anticrime, né, que eu não gosto de chamar de pacote anticrime, porque eu enxergo esse pacote como algo mais amplo, tem a ver inclusive com segurança pública e tal. E essa lei 13.964, eu gosto de chamar de lei anticrime, né? Na época que foi aprovada, os jornais noticiaram que teria sido uma grande derrota para o ministro Sérgio Moro. Ou seja, foi aprovada uma versão, digamos, desidratada da versão original. Mas não é bem assim, né? Foi uma aprovação híbrida, porque muita gente trabalhou para que questões seríssimas, como era a legítima defesa antecipada, que era uma espécie de licença para matar para os policiais, não fosse aprovada, como de fato não foi, mas em contrapartida nós tivemos aí um aumento da pena máxima de cumprimento aqui no Brasil de 30 para 40 anos. Então, veja, aumentamos aí o tempo de encarceramento, né, possível de ser cumprido aqui, o teto máximo de cumprimento de pena no Brasil, o que me parece que não foi algo muito inteligente. Então, não dá para comemorar, né, exatamente essa versão desidratada. Ela também tem coisas muito ruins, né? Pois bem, então, nesse contexto, quando da aprovação da lei anticrime, foi aprovado, portanto, o acordo de não persecução penal previsto lá no artigo 28A do novo Código de Processo Penal, ou seja, com essa nova redação. O que diz aqui, vou encerrar em alguns minutos, o que diz o artigo 28? Que não sendo o caso de arquivamento e tendo o investigado confessado, atenção para isso, colegas, confessado formal e circunstancialmente a prática de infração penal sem violência ou grave ameaça e com pena mínima inferior a 4 anos, atenção para esse quantum. O Ministério Público poderá propor acordo de não persecução penal, desde que necessário e suficiente para a reprovação e prevenção do crime, mediante as seguintes condições ajustadas, cumulativa ou alternativa. Pois bem, em outras palavras, nós estamos agora diante de uma possibilidade de acordo para evitar o julgamento. Essa é uma nova forma de negociação no processo penal que lembra, né, a transação
penal e a suspensão condicional do processo, mas tem algumas particularidades que eu vou agora aqui tentar observar rapidamente, antes de passar a palavra para o doutor Yuri. Pois muito bem, né? Informalmente, esses acordos, de certa forma, eles já existiam, digamos, informalmente, né? Enfim, embora a defesa muitas vezes contrariada, a OAB muito preocupada, mas existia uma resolução do Conselho Nacional do Ministério Público desde 2017, nesse sentido, tentando regulamentar, mas agora o fato é que é lei, está no Código de Processo Penal, que agora, após a aprovação da lei anticrime, prevê essa possibilidade de acordo de não persecução penal. Os promotores de justiça e promotoras estão animadíssimos com isso. Menos trabalho, menos audiências, menos oitivas de testemunhas, audiências longas, interrogatórios longos, enfim, etc. Eles estão, de fato, super animados com essa possibilidade, né, agora prevista em lei, do acordo de não persecução penal. E a defesa, muitas vezes, também ficou animadinha, gostou da ideia, com algumas ressalvas, né, caso a caso, vamos analisar se é, de fato, para a gente poder se animar ou não, né. Bom, daí eu disse que não vai mais ter tanta audiência, que os promotores estão felizes, mas se vocês forem ler o novo texto do CPP, está lá escrito que vai ter audiência de homologação, não mais aquelas audiências longas, oitivas de testemunha, que a testemunha falta, tem que redesignar. Não, nesse sentido não tem mais quando houver o acordo. Tem sim, lá no parágrafos 3º e 4º do artigo 28A, prevista a possibilidade, a necessidade da audiência de homologação. O que diz o parágrafo 3º e 4º? Que o acordo de não persecução penal será formalizado por escrito e será firmado pelo membro do Ministério Público, pelo investigado e por seu defensor. Ou seja, é fundamental a presença de um advogado ou de uma advogada ou da Defensoria Pública nessa questão do acordo de não persecução penal. Muito bem, parágrafo 4º. Para a homologação do acordo de não persecução penal, será realizada audiência, na qual o juiz deverá verificar a sua voluntariedade por meio de oitiva do investigado na presença do seu defensor e sua legalidade. Aqui algumas questões um pouquinho mais complicadas, né? Tem também, a primeira dessas questões mais delicadas diz respeito ao promotor poder indicar os bens, né, o perdimento de bens dessa pessoa que vai fazer o acordo de não persecução penal. Diz lá no inciso 2 do próprio caput que uma das condições pode ser renunciar voluntariamente a bens e direitos indicados pelo Ministério Público como instrumentos, produto ou proveito de crime. Esse é um problema, né? Porque voluntariamente, até que ponto isso é voluntário, até que ponto aquela pessoa simplesmente não quer deixar de ir para o pau, como se diz, né? Ir para a briga e dar um deixa para lá para resolver logo a questão. E já pega um gancho em relação a isso, ligado a ter que confessar, né? Porque quando a gente lê lá o caput diz que a pessoa tem que confessar voluntariamente, vai perder os bens, tudo voluntariamente. Então, até que ponto isso não é inconstitucional, colegas? Já lanço aqui, quero ouvir o doutor Yuri daqui a pouquinho sobre isso, já estou encerrando, em 3 minutos eu encerro. Porque suponhamos que ele, por exemplo, confesse, né, e faça esse acordo de não persecução, esse acordo é homologado e depois ele não cumpre o acordo, né? Porque existe um rol lá de possibilidades, as mais variadas, fora o perdimento de bens, tem outras possibilidades que vão estar lá no acordo, caso a caso. Pois bem, se ele não cumprir, né, como é que funciona caso ele tenha confessado e seja, portanto, iniciado um processo criminal com oferecimento de denúncia? Como é que fica o princípio da ampla defesa, o princípio do contraditório, né? E, acima de tudo, que está umbilicalmente ligado à questão da ampla defesa, né, o princípio ou o direito à não autoincriminação. Né? Isso tudo está previsto, inclusive, em legislações internacionais. Ninguém poderá produzir prova contra si mesmo. Ou seja, se a condição para o acordo de não persecução penal for a confissão, né, isso é uma garantia de não autoincriminação. E se depois houver processo, como fica? São problemas aqui que eu lanço para a gente depois debater mais para frente.
Muito bem, existem algumas vedações, esse rol está lá no próprio CPP, que não tenha sido beneficiado pelo acordo nos últimos 5 anos. Casos de violência doméstica e familiar contra a mulher, especificamente, não pode também, e outras previstas lá no parágrafo 2º. Né? Então, cabe para quem? Cabe para a pessoa primária, pode até ser um crime grave, como, por exemplo, aquele previsto lá no ECA, como aquela questão de fotografia e vídeo, difundir ligado à pornografia infantil, né, que tem uma pena aí que se encaixaria na pena mínima inferior a 4 anos. O próprio furto qualificado, furto de 1 a 4 anos, qualificado de 2 a 8 anos, a pena inferior, sendo menor do que 4 anos, esse tipo de crime médios entram nesse acordo. Né? E, então, para finalizar mesmo, como é que isso se dá, efetivamente, né? Como é que a gente faz esse acordo em tempos de pandemia, que a gente não vai ao fórum? Como é que a gente conversa com o promotor? O que acontece? Bom, é importante, eu acho, já que o nosso evento hoje aqui são aspectos práticos e teóricos, vou finalizar aqui com um aspecto mais prático, que tem a ver com o fato da defesa se apropriar disso, quando achar que é o caso, quando achar que isso é bom para o cliente, né, para ainda não é real, mas enfim, para o acusado, para a acusada, para o averiguado, indiciado, enfim, no sentido de provocar essa ideia, né, para o Ministério Público. Isso pode ser feito pessoalmente? Até pode, mas em tempos de pandemia é recomendável que seja feita uma petição, e agora aqui o pulo do gato, não apenas para o Ministério Público, uma petição eletrônica nos autos, mas eu penso que também vale a pena, por cautela, peticionar para o Ministério Público e para o magistrado. Né? Ter essas duas abordagens. Por quê? Né? Logo após o relatório, acho que vale a pena essa petição, porque o juiz, ele não apenas homologa, ele vai, né, averiguar se existe algum abuso naquele acordo, né? Se é realmente algo voluntário ou não. Então, nesse sentido, eu acho que vale a pena uma petição suscitando o acordo de não persecução penal para o Ministério Público e também para o magistrado ou magistrada. Né? E o mais interessante é que depois dessa homologação, quem vai cuidar disso vai ser, portanto, a Vara de Execuções Criminais, conforme consta lá no parágrafo 6º do artigo 28A. Bom, eu fico por aqui. Essas eram algumas considerações aqui sobre o acordo de não persecução penal, apenas para introduzir aqui a matéria, que é uma matéria super complexa. Tenho certeza que o doutor Yuri agora vai tratar de forma muito mais profunda e com o seu usual brilhantismo. Quero apenas convidar a todos e todas, eu tenho aqui esse fundo, que nos dias 24, 25 e 26 de setembro, nós teremos um evento importantíssimo, o evento mais importante de ciências criminais da América Latina. É uma surpresa, mas todo mundo aqui já deve imaginar o que é. E amanhã vai ser lançado no site todos os detalhes desse evento no site do IBCCRIM. Então fica aqui o convite para que todos entrem no site amanhã para saber do que se trata esse evento, que você já deve imaginar, se trata do nosso Seminário Internacional Ciências Criminais, a 26ª edição, cuja 25ª edição foi presidida a comissão organizadora pelo Dr. Yuri Félix e foi um sucesso absoluto. E agora, na 26ª edição, mesmo em formato virtual, a gente tem uma série de novidades boas, que eu não vou contar, mas acho que amanhã vocês vão ficar sabendo pelo site, tá bom? Então, eu fico por aqui e me coloco à disposição para perguntas mais para frente. Obrigada pela atenção. Obrigada, doutora Eleonora. Foi excelente a sua exposição. Doutor Yuri, agora ele vai continuar, né, falando um pouco sobre o acordo de não persecução penal. Acredito que ele vai falar sobre as fases, né, do acordo. Então, nem vou adentrar muito no assunto, quero deixar ele bem à vontade para conduzir. E aí, ao final, a gente passa as perguntas. Perfeito. Tá, o som aqui, pelo que eu estou vendo, tá bem. A luz é sempre um problema para mim, né? Para quem já participou de outras oportunidades de conversas, eventos, enfim, sabe que eu tenho um problema com a luz, porque depois desse mundo tecnológico, a gente, além de professor, passou a ser técnico de som, imagem, iluminação,
tudo que a gente pode imaginar, figurino, cenografia, como a Eleonora fez uma cenografia excelente aí, nós passamos a ser técnicos em diversos ramos aqui da mídia digital. Eu quero, antes de mais nada, cumprimentar os amigos da OAB de Caxias do Sul, na pessoa da doutora Giovana, que fez o convite, e, claro, também na pessoa do doutor Ivandro, que é um colega, que também é tribuna, Eleonora. Ivandro, e tive a oportunidade de estar ao lado do professor doutor Ivandro em um processo lá, inclusive em Caxias do Sul, onde eu tive uma pequena e discreta participação, mas tive a oportunidade de participar desse júri. E, inclusive, que agora não me lembro ao certo se foi nesse período, mas eu tive a oportunidade de estar presente na posse do nosso presidente Rudimar, onde inclusive estavam inúmeros colegas lá, Dr. Rafael Canterge e vários outros do Rio Grande do Sul. Então tive a oportunidade de estar presente na posse dessa diretoria e deixo aqui cumprimento, vejo aqui vários e vários amigos aí de outras jornadas, doutor Andrei Valandro, doutora Angélica Zapas e vários outros aqui, amigos. Com certeza tem outros aqui que talvez eu não esteja visualizando. E cumprimento também os colegas de fala, inicialmente o doutor Guilherme, que é um brilhantíssimo advogado de Florianópolis, uma liderança da advocacia criminal de Florianópolis, membro da OAB local, membro da Acrimesc. Inclusive deixo aqui, transmito meu abraço aos nossos presidentes, presidente Renato Boabadi, presidente Marcelo Gonzaga e presidente Rafael Orne, transmita meu abraço e muita alegria estar com você aqui e pretendo que, em breve poder retornar aquele churrasco em Florianópolis que foi tão agradável. Cumprimento também a doutora Tatiana Borsa, que é uma amiga de longuíssima data do Rio Grande do Sul, uma professora brilhante que já tem anos e anos de experiência no sul do país, e, claro, a nossa presidenta, Leonora Nassif, pela fala e pela parceria, pela coragem de enfrentar diversos temas polêmicos aí das ciências criminais no decorrer dessa gestão do IBCCRIM. Meus amigos, foi colocado um desafio aqui complicadíssimo, que foi falar de 15 a 20 minutos de um tema que exige muito de todos nós. Eu já tenho uma certa dificuldade, porque falo depois da fala do professor Guilherme, que tem uma didática assim, muito acima da média, Falo depois da presidenta Eleonora, que fez todo um discurso histórico e trouxe uma base fundamental para que todos e todas possam entender aqui o cenário que circunscreve a discussão do pacote anticrime. Eu acredito que aqui seja majoritariamente composta aqui a nossa audiência por advogados e advogadas, mas também temos estudantes. Então é fundamental nós termos aqui um discurso histórico, uma retrospectiva que também colocou a professora Eleonora. E muitos pontos passam pela minha cabeça quando o tema é acordo de não persecução penal. Eu vou tentar colocar algumas questões do aspecto prático, até porque eu costumo dizer, Guilherme, Tati, aqui eu vou chamar a professora Tatiana de Tati, né, porque todo mundo a conhece assim no Rio Grande do Sul, e Nonô, que todo mundo conhece a presidenta Eleonora como Nonô. Então, eu fico pensando aqui, vocês, os três que estão nesse evento como palestrantes, e tenho certeza que outros são advogados militantes, experientes, e sabem como que funciona a justiça, o arremedo de justiça negocial que existe no nosso país, trazido lá pelo âmbito da 9.099/95, que lá à época, o nosso querido primeiro presidente do IBCCRIM, o professor Luiz Flávio Gomes, já escreveu lá à época que seria uma revolução no processo penal, e depois ele inclusive faz a crítica daquilo que ele escreveu à época, pois a gente observou que, pelo menos aqui em São Paulo, a Eleonora sabe disso, aquilo que é proposto no âmbito da 9.099 é mais ou menos o seguinte: a gente coloca umas 50 pessoas numa sala e aí vem o meirinho, o funcionário lá da administração, e fala: quem aceita a proposta? Aí levanta a mão, fala: vocês aceitam, então vocês vão para cá. E aí o que não levanta a mão vem para cá. É que geralmente a maioria levanta a mão.
É como diz aquela música do Lulu Santos, né? Com habilidade para dizer mais sim do que não. Aquilo que foi abordado no boletim do IBCCRIM por um dos colegas aqui, professor Léo Marinho, com muita perspicácia. Mas é aquela habilidade para dizer mais sim do que não. Então, o âmbito da justiça negocial, principalmente no Brasil, ela se circunscreve nessa capacidade, nessa busca por encurtamento de caminhos. E encurtamento de caminhos necessariamente significa a supressão de direitos e garantias fundamentais. Isso é algo extremamente que precisamos ter em mente, principalmente nós que militamos na trincheira do direito de defesa. É claro que Eleonora já fez referência aqui ao nosso livro, que foi organizado por mim, pelo professor Rodrigo Camargo, Pacote Anticrime, Lei Anticrime e Reformas Processuais, com vários nomes conhecidíssimos do processo penal brasileiro. E nisso eu já faço mais uma observação aos colegas, principalmente aqueles que estão iniciando a advocacia ou aqueles que são estudantes, que eu venho refletindo a respeito disso também, é que quem nos formou, quem nós lemos e quem os nossos professores leram. Por que o processo penal brasileiro é do jeito que é? O Guilherme, quando estava lá na faculdade, será que o professor dele indicava para ele ler o Auri, o Nucci, indicava o Mirabete, indicava... Quem era indicado? Indicava o professor Damásio de Jesus, quem era indicado? Então, o que acontece? Eu não tenho... A crítica aqui ela não é pessoal, a crítica aqui ela é do ponto de vista desde o direito de defesa, e essa ponderação é muito importante porque estamos falando no âmbito da OAB Caxias do Sul, que é uma das OABs mais importantes desse país, até porque a cidade de Caxias do Sul é uma das maiores e mais importantes cidades de um estado estrategicamente importante, que é o Rio Grande do Sul. Então é importante nós colocarmos isso. Quem nos formou, além da obra dos autores, quem são os autores das obras? É isso que eu quero deixar como reflexão para vocês, para a gente começar a situar o debate de que ponto nós estamos. Então, quero fazer essa nota de rodapé aqui na nossa conversa. No que tange o tema especificamente acordo de não persecução penal, nós temos no direito, isso eu já tive a oportunidade de conversar com a Eleonora, acho que com o Guilherme, não lembro se conversamos isso quando estive em Florianópolis, mas nós temos um problema no direito penal, no processo penal, de significado das palavras. Muitas vezes um julgador, ele olha para essa xícara aqui e ele diz que isso aqui é uma girafa. E é uma girafa porque ele diz que isso é uma girafa, mas isso é uma xícara. E nós temos problema no significado das palavras. Quando eu digo acordo, a palavra acordo, presume que nós temos condições de igualdade para afirmar qualquer coisa que se denomine enquanto acordo. Então, essa é a primeira premissa. O acordo de não persecução penal, que mitiga fortemente aquele princípio da obrigatoriedade da propositura da ação penal, em que princípio esse que o Ministério Público está adstrito a ele, onde tivemos a primeira flexibilização lá na 9.099/95 e agora temos uma flexibilização drástica trazida por essa lei de 24 de dezembro do ano passado, essa lei anticrime. A grande pergunta que fica é, um instituto trazido do sistema anglo-americano, que, diga-se de passagem, não é consenso no sistema anglo-americano de que seja algo benéfico. Não é consenso. Trazido para um sistema da nossa tradição, um sistema romano-germânico, um sistema continental, onde nós não temos as mesmas premissas do sistema anglo-saxão, do sistema anglo-americano. As partes não têm a mesma envergadura que temos no sistema anglo-americano, pois é importante nós termos em mente que o membro do Ministério Público, ele não é um membro de uma instituição como é no sistema continental, como é no Brasil. Lá, o membro do Ministério Público, lá, e quando eu digo que estou falando do sistema anglo-americano, estou dizendo de Inglaterra e colônias, estou falando de Estados Unidos, lá o membro do Ministério Público ele está efetivamente em pé de igualdade com o indivíduo que figura na defesa. E isso nós precisamos ter em mente. Então, a primeira questão que eu colocaria enquanto polêmica é se nós, que estamos no direito de defesa, no espectro do direito de defesa, na bancada da defesa, temos o mesmo pé de igualdade com aquele indivíduo que se encontra na acusação. Essa é a primeira pergunta que eu colocaria para nós termos em mente. Com relação a alguns pontos polêmicos, aqui eu estou dando saltos porque nós temos uma limitação de tempo e quero ouvir
De certa maneira, a Eleonora trouxe questões aí preocupantes do ponto de vista da lei anticrime. O professor Guilherme já trouxe aspectos muito positivos e que eu concordo com ele. Nós temos um aspecto positivo no que tange ao direito processual na lei anticrime, mas a professora Tati Borsa vai trazer uma catástrofe para todos nós, eu tenho certeza disso, quando o assunto é execução penal. Mas, dando um salto aqui na minha explanação, por conta da nossa limitação de tempo, e aqui eu estou mais para ouvir do que para falar, eu colocaria algumas questões polêmicas. A primeira delas, o indivíduo que responde um processo e que você, enquanto defesa, entende que ele faz jus a este acordo de não persecução penal, porque existe uma coisa, eu colocaria uma nota de rodapé aqui, mais uma na nossa conversa. Nós podemos entrar numa outra discussão, e aqui ficaríamos mais ou menos até umas 4, 5 da manhã, de uma legitimidade ética desses acordos, dessa justiça negocial. Esse é um ponto que eu reputo fundamental no direito penal, no processo penal humanitário, mas que estou me furtando aqui de fazer esse debate. Então, colocaria uma premissa elementar aqui também na nossa conversa. Você, enquanto defesa, você observa as provas que estão carreadas ali, ou os elementos de informação que estão carreados ali naquele conjunto que se apresenta. Nós temos algumas possibilidades. Possibilidade 1, ou você, como disse a Eleonora, vai para o pau, e aí você vai para o enfrentamento, para o jogo do processo, ou você migra para um acordo de não persecução penal, ou dependendo da circunstância, para aquilo que foi trazido na 12.850/13, um acordo de colaboração. Ok, temos essas premissas também aqui no nosso debate. Não estou entrando no mérito se isso é eticamente suportável ou não. Mas, nesse sentido, se você vislumbra que aquele indivíduo que responde a um processo que está em curso neste momento, neste exato momento, ele faz jus a um acordo de não persecução penal, entendo eu que o seu cliente tem direito a isso. Pois, a partir do momento em que o legislador traz uma causa de extinção da punibilidade, até porque, cumprido aquele rol de exigências que foram firmados nesse acordo, a pena ela é extinta, então estamos falando de uma possibilidade de extinção de punibilidade. A partir do momento em que o legislador traz essa possibilidade de extinção de punibilidade, estamos falando sim de uma norma penal mista, ou seja, de conteúdo processual e de conteúdo material, esta lei deverá retroagir para alcançar aqueles casos que ocorreram em sua antecedência, ou seja, nos termos do artigo 5º 40 da Constituição. Então, temos isso comumente como uma premissa também elementar aqui na nossa conversa, claro, objeto de polêmica, enfim, mas é possível a retroatividade dessa lei no que tange, da Lei 13.964, no que tange o acordo de não persecução penal. E eu diria mais até, e aqui submeto a minha posição ao crivo dos colegas. Para mim, não somente em primeiro grau, como também em sede de apelação, é possível, pois se a natureza da apelação é uma natureza em que devolve toda a matéria para o segundo grau de jurisdição, eu posso muito bem juntar uma petição, interpor uma petição em sede de apelação, requerendo um acordo de não persecução penal, onde o desembargador relator deverá determinar a baixa dos autos em primeiro grau para que o Ministério Público ofereça o acordo. Então, para mim, entendo eu, da leitura preliminar que eu fiz e até da leitura para a preparação aqui da nossa conversa do dia de hoje, eu entendo que o acordo de não persecução penal pode ser feito até em sede de segundo grau, por conta da natureza do apelo. O apelo, se nós olharmos o artigo 593 e seguintes, nós entenderemos que o recurso de apelação ele tem natureza devolutiva, onde ele devolve toda a matéria, de matéria essa de fato e de direito. Então, entendo eu que é possível. Mas, claro, aqui estamos no debate. A grande questão que talvez gere mais polêmica é: e se o Ministério Público não quer oferecer? Ah, mas eu não quero oferecer. Por quê? Porque eu não quero. Porque eu acho que ele é mau e eu não quero oferecer. Aí nós entramos numa seara complicadíssima que a lei não explicou. Se nós entendermos que isso é um poder-dever do Ministério Público, e aí isso nos remete a julgados do STJ, inclusive em sede de RHC e tudo mais, temos uma seara complicada. Mas, enfim, eu entendo que trata-se de um direito
público subjetivo do réu, ou seja, o indivíduo, se ele preenche os requisitos, ele faz jus. E isso entendo como fazendo parte do jogo democrático a partir do momento em que eu olho com vistas a dois elementos fundamentais da Constituição. Primeiro, o devido processo, e segundo, a retroatividade da lei penal, que no caso é uma lei mista, mais benéfica nos termos do artigo 5º, 40 da Constituição. Deixa eu ver meu tempo aqui. Logicamente que eu já passei o meu tempo. Então, eu teria inúmeros pontos aqui para falar, mas um ponto que eu queria colocar e eu quero fechar em 3 minutos seria o seguinte: o acordo de não persecução penal ele foi pensado à luz de uma influência anglo-americana, bem como funcionando exclusivamente na vigência de um juiz de garantias. Nós precisamos ter isso em mente. Por certo, é importante salientar, e hoje é um dia que pesa para todos nós processualistas, pois hoje é o dia de falecimento do professor Julio Mayer, professor argentino, um grande processualista argentino, e um grande estudioso dos sistemas processuais latino-americanos. E é importante nós termos em mente que os únicos ordenamentos jurídicos da América Latina que não possuem juiz de garantia são o Brasil e Cuba. Todos os outros países extremamente modernos, como a Colômbia, o Paraguai, a Guatemala, a Costa Rica, a Argentina, o Chile, o Uruguai, dentre outros, possuem juiz de garantias. Então, nesse sentido que a Leonora colocou na sua fala de apresentação, ela frisou bem a questão da confissão. Pensando o acordo de não persecução penal nos termos da 13964 da Lei Anticrime, se o indivíduo firma esta confissão como requisito elementar para o acordo de não persecução penal e ele se arrepende depois, enfim, por qualquer motivo, aquilo ficaria filtrado na primeira fase pelo juiz de garantias, porque o único que teria ouvido essa confissão teria sido o juiz de garantias. Sem o juiz de garantias, quem vai ouvir essa confissão? O juiz que vai dar sentença no processo. Logo, esse cara está contaminado. Logo, a única alternativa seria uma retribuição, só que os caras não vão retribuir. Então, se você vai firmar um acordo de não persecução penal, meu querido, minha querida que ouve a gente no dia de hoje, você precisa saber muito bem o que você está fazendo, porque lá na frente, se tiver um arrependimento, a coisa pode complicar, porque o cara que vai ouvir essa confissão é o cara que vai dar a sentença. E aí você tem um problema. E se você impetrar habeas corpus no meio desse caminho, o que vai acontecer? Aquele cara lá do segundo grau, se você olhar entre o artigo 69 e 90, lá no meio, no artigo 83, nós temos o Instituto da Prevenção. E aí você tem um problema que tange a jurisdição e competência, que seria outro debate a gente fazer com o pessoal aqui de Caxias do Sul. Então, nisso, gente, eu tentei aqui dar uma aglutinada aqui na minha fala, entre alguns aspectos polêmicos, alguns aspectos práticos. Do ponto de vista prático, eu acho que eu indicaria aquilo que já foi escrito até, você acha facilmente pela internet, que já foi escrito até pelo professor Auri, aquilo que foi trazido nos boletins do IBCCRIM de conteúdo aberto, que a professora Eleonora já aponta, aquilo que é trazido por Gomes Colomer, que já foi palestrante do Seminário Internacional em seus escritos de processo penal americano, aquilo que foi trazido por Mihaly Delma-Marty em seu escrito de processo penal na Europa, aquilo que foi trazido por Damasca, nas faces da justiça, que inclusive o seu principal discípulo, Máximo Langer, foi palestrante o ano passado no seminário do IBCCRIM, ou seja, do ponto de vista teórico e prático, a gente consegue ter uma visão ampla do que vem a ser o acordo de não persecução penal, que no fim das contas é o pensamento que calcula e não o pensamento que reflete. É a imposição daquilo que já disse Lulu Santos, com habilidade para dizer mais sim do que não. É isso, gente. Obrigado e estou aberto aqui a perguntas. E se tiver alguma pergunta que eu não saiba, vocês podem encaminhar para o Guilherme, que nós vamos lá em Florianópolis buscar a resposta e vamos ficar 10 dias lá quando passar tudo isso. Abraço. Obrigada, doutor Yuri. Foi excelente a sua colocação e também da doutora Eleonora. Vocês trouxeram reflexões importantes para a advocacia criminal. Então, passando para o nosso último debate, né, o último bloco de palestras,
eu vou convidar a doutora Tatiana, que vai falar um pouquinho sobre as alterações quanto à execução penal. Então, muito boa noite a todos e a todas. Agradeço imensamente o teu convite, Giovana, e do Ivandro, por estar participando desse bate-papo, como eu digo. Cumprimento o doutor Guilherme, que não o conhecia, estou tendo o prazer de conhecer hoje, parabéns pela sua fala. A doutora Eleonora eu já conheci, ela não me conhecia, mas em vários bicecrins que eu fui, eu tive o prazer naquele tumulto todos, e aqui eu já estendo e digo para os meus alunos que estão me escutando em meu grupo de estudos, que é obrigação, então amanhã acessar o site do IBCCRIM e se inscrever. Eu tenho um grupo de estudos, professora, que eles já vão ser convocados a participar deste mega evento, a qual eu tive a oportunidade de participar por vários anos. Então, ao meu amigo querido Yuri Félix, né, o Yuri, que me prometeu várias vezes a gente tomar um chimarrão quando vem aqui no Rio Grande do Sul, mas ele só vem de passagem, né, ele é uma passagem, mas dizer, Yuri, que é muito bom ouvir tu falar, e é óbvio que tu não iria ser tão... não levantar algumas discussões como é o teu o normal, né, a gente acha que a gente ia vir aqui ouvir e ia ficar tudo tranquilinho, óbvio que não, né, porque esse pacote anticrime, e aqui como a doutora Eleonora falou, eu também acho muito estranho o pacote anticrime é não ter crime, é um pacote que é com muitos crimes, com muitas alterações, e para quem eu ouvi esses dias, eu disse, mas esse pacote é maravilhoso, eu cheguei, até virei as costas e digo, bom, vou me retirar, porque eu acho que não é bom eu ouvir isto, né, neste momento. O que cabe a mim aqui é falar sobre execução penal, e que eu digo que é lamentável. O que aconteceu nesse pacote é lamentável. Eu sou uma apaixonada por execução penal, estou escrevendo artigos, estou me dedicando 100% agora nessa pandemia à execução penal, atuo muito na execução penal, e eu digo assim, é lamentável o que aconteceu. O objetivo da pena cada vez mais está distante do que a gente está vendo, do que a gente quer, do que a gente vê. Então, a gente vê, o acordo de não persecução penal, as pessoas não responderem processo, e daí essas alterações que o pacote anticrime trouxe, eu posso dizer, são alterações de pessoas que não têm noção do que é execução penal. São alterações de pessoas irresponsáveis, de pessoas que visam encarceramento, ou seja, vamos deixar presos, que eles morram, do que fazer a execução da pena. Então, o que o Yuri fala, o que a doutora Eleonora falou, e que o doutor Guilherme falou também é uma coisa que, eu digo, eu fico formigando aqui, porque nós que atuamos na área criminal, e quando a gente atua, quando o nosso cliente vai para o RDD, já assinou essa sentença de morte, é óbvio, né? Porque agora não tem mais tempo, ele pode ficar lá, família longe, família não vai mais lá, né? Porque eu tenho clientes aqui do Rio Grande do Sul que estão lá, que vão fazer um ano, que está sendo renovado por fatos que ocorreram há 6 anos atrás e que o nosso tribunal está renovando. E aqui o pacote anticrime ele trouxe alterações muito importantes. Eu digo, entre elas, e eu comecei a escrever um artigo até ontem sobre isso, e eu digo, entre elas, tempo de pena máxima, embora esteja essa alteração lá no Código Penal, mas então agora a pessoa pode ficar 40 anos presa. Daí a gente ouve assim, mas tem que apodrecer na cadeia. Daí, como eu digo para os meus alunos que estão assistindo, eu digo assim, só que eu vou te dizer uma coisa, tu pode sair na rua, atropelar alguém, e tu pode estar lá dentro. E daí tu ficou 1 hora lá dentro, e daí eu quero ver tu sair e tu me dizer isso, tu tem que apodrecer na cadeia. Ah, mas nunca vai acontecer comigo. Não, com a gente nunca acontece nada. Então, isso é muito importante. Eu digo para os meus alunos, tem vários alunos me escutando, e eles, quando eu falo isso, eles dizem, ai, Tati, não fala isso, porque eu nunca vai acontecer isso comigo. Muito bem, então acho que a gente tem que pensar muito antes de falar, né? Porque
De 30 para 40 são só 10 anos. Muito bem, só 10 anos, tá bom. Tá bom, né, Yuri? Ótimo, maravilhoso, isso aí, tranquilo, né, doutor Leonor? Que daí, né, Guilherme, ficar 40 anos presos, o que é 40 anos? Nada, nada. Livramento condicional, então isso é uma coisa que não existe mais, né? Quem cometeu crime hediondo, eu digo, passe, peça para o juiz e diga assim, doutor, posso assinar a minha sentença de morte? Porque crime hediondo não vai ter direito mais a nada. Não tem, quem consegue ler a progressão de regime, o que aconteceu, primeiro que nós vamos ter uma calculadora aritmética, porque eu quero ver como é que eles vão computar essa progressão de regime. Né? Se já não sabiam fazer o que era 1/6, 2/5 e 3/5, imagina agora, 16%, 25%, 50%, 60%, 70%. Tá, e daí eu pergunto assim, e que eu dou, porque daí os meus clientes assim, ah, doutora, mas e daí, como é que eu vou calcular, doutora? A senhora pode calcular? Eu disse, olha, vai ser um problema, porque aqui no Rio Grande do Sul, o sistema SEU começou a ser implantado ano passado, que foi um pavor. Eu tenho quase 100 execuções penais e eu só tenho implantadas no SEU 35. 35 execuções penais. E aquela, quando são implantadas com o 112 da LEP, 1/6, 2/5 e 3/5. Agora eu quero ver eles calcularem 16%, 30%, 25%, como a lei estabelece os patamares para a progressão de regime. Então, isto é algo que está sendo muito preocupante em sede de execução penal. Ainda, o problema que eu estou tendo, e que eu acho que todos os advogados que estão atuando na VEC, é a progressão de regime foi lá em abril de 2019. E agora, como é que é a progressão de regime? Porque ali está na lei e diz assim, ó, esta lei não retroage. Eu digo, mas não é questão de retroagir. Se a tua progressão de regime era em abril, o tempo é em abril, é a lei que está em abril. Isso é o que a gente estuda na academia. Então, tudo que nós estudamos não vale mais nada? Não, vale sim. Então, o que nós temos que cuidar, e aqui falando bem na prática, usando a teoria, é que a lei é da época, da data da progressão de regime. Hoje mesmo eu tive um deferimento de uma progressão de regime que o meu cliente estava com uma prisão preventiva, que foi revogada, e a progressão dele era de abril de 2019. E a juíza, o Ministério Público insistiu que queria que ele fizesse exame criminológico. E aí nós vamos com outro problema. Tem uma DPF que até eu anotei aqui, tem a DPF 347, né? Que o STF reconheceu o estado de coisas, que é algo que está sendo muito discutido, que diz o seguinte, inconstitucional, nós temos que desencarcerar. O que aconteceu com o pacote anticrime? Vamos encarcerar e deixar muito mais a pessoa presa. Vamos além. A emenda constitucional 95, o que ela diz? Que, inclusive, ela suspendeu a eficácia dos juízos de garantias, e os doutores podem me interpelar se eu tiver... Ele diz assim, ó, vamos suspender o juiz de garantias porque não tem condições orçamentárias de arcar com esse juiz de garantias. Daí eles pedem um exame criminológico. Não existe exame criminológico. Não existe profissional para fazer o exame criminológico. Daí vem, como o Yuri usa essa palavra, que eu acho muito bonitinha, né? O imbecil criar uma lei dessas, né, Yuri? Né? Que tu fala de um jeito tão bonitinho, assim, que nem ofende as pessoas. E criar e dizer assim, não, olha aqui, ó, tu vai fazer exame criminológico. Daí tu vai pegar uma pessoa que está presa há 20 anos, que está com direito à progressão de regime, pega uma psicóloga que é recém-formada, fez concurso, passou no concurso para avaliar uma pessoa que ficou 20 anos presa. E daí eu digo, e daí? Como é que vai ser feito esse exame? Como é que ela teve preparação para ter saber como lidar com uma pessoa
que ficou 20 anos encarcerada e que esse pacote anticrime visa isto, o objetivo dele é deixar mais encarcerado. Eu ouvi várias pessoas falando, e infelizmente o pacote anticrime ou a lei da execução penal tem muito pouca coisa escrita ainda, é por isso que eu estou assim, me dedicando bastante a isso, porque quando disser assim, não, mas pensa bem, uma pessoa que é primária, se ela cumprir 16% da pena, é muito mais vantajoso se ela cumprir um sexto. Eu digo, isso, ótimo, então vamos indo mais. Então, a minha preocupação é o desconhecimento de pessoas que estão, de colegas que estão começando a advogar na lei de execução penal ou até no processo que querem, porque a gente ouve muitos advogados assim, eu acabei de formar, mas eu quero começar a advogar no crime. E quando a gente vai no IBCCRIM da vida, e quando a gente ouve um Yuri falar, uma doutora Eleonora falar, um Guilherme falar, eu quero que os meus alunos tenham a noção de assim, eu não sei nada. Quando os meus alunos tiverem a noção de assim, Tati, eu não sei nada, eu vou estar feliz. Porque daí eu sei que ele vai atrás de querer saber mais. Quando o pacote anticrime, ele diz que o RDD, agora a criança está incluída na visita, que uma pessoa pode ficar 2 anos e pode ser renovado esse tempo, ou seja, quando é que ela volta? Como é que vai ser feito isso para a pessoa voltar para o seu estado de origem? Como é que é feita a ressocialização de uma pessoa que está no RDD, se ela mora, a família mora aqui em Porto Alegre, foi lá para o Mato Grosso e a família não tem direito de ir lá. Daí diz assim, não, mas tem que analisar, porque quem faz... é tão bonito de ler esse pacote anticrime, é tão bonito ele é poético de ler. Então, olha aqui, ó, nós vamos analisar na progressão de regime quem não está, por exemplo, quem é líder de facção ou de organização criminosa não vai ter direito a livramento condicional. Eu digo, mas meu querido, não vai ter direito a livramento condicional, mas ele já foi condenado no processo em relação a isso. Então, ou seja, o bis in idem não interessa mais. A dupla condenação não interessa mais, porque ele vai ser condenado no processo, porque ele ficou todo o processo preso preventivamente, né? E, além disso, na execução penal, ele também vai ser sopesado essa matéria dele é líder de organização criminosa. Como é que uma pessoa vai saber que uma pessoa é líder de organização criminosa? Hein, Yuri? Me diz isso. Está escrito assim, aqui, ó. Então, assim, por isso que eu digo, o pacote de crime na execução penal é feito coisas de pessoas irresponsáveis. Pessoas que não conhecem a realidade carcerária, onde existe uma cela onde tem 20, 30 pessoas dormindo, uma tem que acordar para a outra conseguir dormir. Isso aí não foi levado em conta. Tanto na prisão preventiva, e como a doutora Eleonora falou, são atrocidades que essa lei nos trouxe, e são atrocidades que nós, advogados, temos que combater. Nós temos que ser combativos, e o Yuri falou uma coisa extremamente importante. Diga quem o teu professor te indica para ler. Diga com quem você conversa. Diga o que você lê. Eu digo, muita gente critica alguns autores, eu digo, não, mas tu tem que ler todos esses autores até para tu poderes criticar. Porque se tu não lê, tu não pode criticar. No instante que tu lê, tu tem direito a criticar. Tu diz assim, não, só um pouquinho. Eu estou falando porque eu sei o que eu estou falando. E quando muitas vezes as pessoas dizem assim, Tatiana, tu não dá para a gente te ouvir porque tu fez mestrado na PUC, tu é filha da PUC, vocês são garantistas, vocês querem todo mundo na rua. Eu digo, mas o que é isso? Eu digo assim, primeiro que tu não sabe o que é garantista, para tu tá começando a falar isso. Tu não sabe o que é garantismo penal. Então, antes de nós começarmos a conversar, né, tu vai ler o que é garantismo penal. Quando a gente pega a lei da execução penal com essas alterações, saída temporária, quem cometeu crime hediondo não tem mais, quando a lei 8072, o seu rol foi ampliado, né, também sem noção nenhuma, porque eu me lembro que uma vez eu estava na sala de aula e um aluno me perguntou assim, Tati, como é que eles fizeram a seleção para os crimes hediondos? E eu disse, quê? Não,
como é que eles elegeram, assim, o que é crime hediondo? E eu digo, pois é, eu gostaria de ter responder também. Eu gostaria de ter responder. Porque para quem foi vítima de um furto, para essa pessoa é um crime hediondo. Para aquela mulher, acho que foi em São Paulo, que teve a sua cabeça pisoteada pelo policial, agora que apareceu aí, essa senhora vai ser crime hediondo. Então, essas atrocidades dessa lei, esse recrudescimento que teve o pacote de crime na lei de execução penal é algo assustador, né? Então, teve ali, e aqui eu vou finalizar com o que eu digo que é o mais, os dados genéticos agora, que se o preso se recusar a fazer, ele vai responder uma falta grave. Mas que absurdo isso, com todo o respeito. Né? O NUT, ele diz que não, que isso é totalmente constitucional, que é uma segurança, olha o que o NUT diz, que é uma segurança para toda pessoa ter seu material genético guardado. O Sanches fala, diz que não, que é inconstitucional, que isso ninguém tem obrigação de fazer prova contra si. Daí, lendo, é para os condenados. Sim, para os condenados. E tem um recurso especial, um recurso extraordinário, o 973837 do relator do Gilmar Mendes, que acolheu a repercussão geral, que é sobre a inconstitucionalidade da Lei 12.654 de 2012, que fala exatamente do material genético, porque teve essa lei, e depois veio agora o pacote, então, para brilhantar e dizer, então, que o preso é obrigado a fazer, então, a colher o material genético. Ou quando entra no sistema carcerário, ou quando estiver cumprindo pena. E aqui é a minha pergunta que eu deixo, e eu encerro agradecendo mais uma vez a todos e a todas, um especial agradecimento a Giovana e ao Ivandro, e dizendo o seguinte: esses dados genéticos, né, quando dizem, para que vão servir esses dados genéticos, se tu pode fazer, se tu é obrigado a fazer e depois ele vai ser dispensado, é uma garantia, olha que lindo, é uma garantia que o preso vai ter que ele está sendo processado devidamente, que ele realmente é o réu. Então, eu quero agradecer e dizer para quem está me escutando, e aqui, doutora Eleonora e doutor Yuri, para quem não é associado do IBCCRIM, vai lá e faça essa inscrição. E a gente não combinou de eu falar isso, tá? A gente não combinou. Mas vão lá, porque é impossível dizer que quem é advogado criminalista não é sócio do IBCCRIM. É impossível dizer, e não diga, eu sou advogado criminalista e nunca ter ido num seminário internacional do IBCCRIM. Então, eu sou suspeita a falar porque é uma semana que a gente fica pisando em nuvens, como eu digo lá. É muito bom estar lá, e eu digo para os meus alunos, podem acessar já. Não é um pedido, é uma ordem. Tá? Então, meu muito obrigado, Giovana, posso ter colaborado. Para quem está nos assistindo fora do Rio Grande do Sul, está muito frio aqui. Eu saí toda hora para buscar chá, mas está muito frio aqui. Doutor Guilherme com seu cachecol, o doutor Guilherme está com seu cachecol, né? Mas, assim, muito obrigado de coração, estou à disposição para trocar, porque eu acho que hoje nós aprendemos muito aqui. Muito obrigado, Giovana, obrigado, Guilherme, obrigado, professora Eleonora, obrigado, Yuri, pela fala de vocês. Perfeito. Perfeito, doutora Tatiana, foi excelente as suas colocações. Diante de tantas alterações que a gente está vivenciando, né, eu acho que nada mais importante do que a gente provocar essas discussões, provocar essas reflexões, a partir disso, né, da troca de ideias, de experiências, que a gente constrói os novos futuros, né? Então, eu acho que é por aí. Eu tenho certeza, já recebi alguns feedbacks, enquanto vocês falavam, que gostaram muito do evento, que está sendo muito produtivo, que atende muito ao que a advocacia criminal está buscando, tanto a jovem advocacia como a advocacia que já vem aí de um tempo. Então, acho que o evento
atingiu o seu objetivo, né? E agora, para não me estender muito, eu vou deixar aberto para as perguntas, tá? E aí, após, a gente vai encerrar. Mas eu agradeço novamente a presença de vocês. Fiquei muito feliz quando aceitaram o convite. Espero que, em breve, em alguma outra oportunidade, a gente possa estar se encontrando, se conhecendo pessoalmente. Vamos ver. O Ivandro quer fazer uma pergunta. Vamos ver. Ivandro? Agora estão me ouvindo? Sim, agora sim. É que eu tive que me ativar para mim poder fazer a pergunta. Estava te procurando. Que essa vida de coordenador eletrônico aqui, eu me tive que aprender com o Yuri a ser técnico de informática também, né? E operador de Zoom, botar no currículo. O que tu acha? Uhum. Inicialmente, eu queria dizer a vocês que mesmo que nós tivéssemos combinado tudo de antemão, não teria dado tão certo conforme foi a fala sequencial de cada participante hoje nesse nosso bate-papo, né? Que está sendo transmitido por Facebook. E, inicialmente, eu vejo que a doutora Eleonora trouxe a questão da negociação, como se traz essa negociação em tempos de pandemia e como o meu escritório atua nesse sentido, né? Vejo que hoje, aqui, obviamente, uma conduta e uma cautela da Procuradoria Regional da República aqui da nossa cidade foi no sentido de... Só um minutinho que aqui deu um tilt no meu Zoom, no original. Deixa eu... Mas vocês estão vendo direitinho ali? Perfeito. Então, a cautela da Procuradoria da República é solicitar já de antemão, antes mesmo do oferecimento da denúncia, o que o advogado, né, até numa forma fidalga, numa forma bem educada, se tem interesse no acordo e já apresenta uma pré-forma de conseguir fazer o acordo, né? Ou até mesmo algumas cláusulas já pré-existentes. Geralmente são cláusulas bem restritas, bem severas, né? Tive um caso, um exemplo que estava atuando na data de ontem, que seria a potencial acusação de fraude no saque do FGTS. Um valor um pouco mais de R$40 mil. FGTS que foi uma simulação de demissão. E naquele acordo, uma das cláusulas era a devolução integral do valor, né, dos 40 e tantos mil reais, mais uma doação de um salário mínimo para uma instituição de caridade, mais a prestação de serviço, enfim, era algo assim que era melhor ele ser condenado do que ter um acordo, né? Então, a gente acaba tendo algumas questões assim mais delicadas, mas o importante é que eles respondem. Eu fiz uma contraproposta, o assessor hoje da procuradora já me respondeu, dizendo que iria se reunir e provavelmente marcaríamos uma reunião virtual até para debater os demais atos desse acordo. Então, na Procuradoria Regional da República, a gente tem agido dessa forma. Já o Ministério Público Estadual, aqui no Rio Grande do Sul, faz tudo isso em processo, né? No próprio inquérito policial que é remetido, quando não tem um acordo, como se fosse a suspensão condicional do processo. E marca um dia lá para fazer o tal do acordo de não persecução. Então, nós temos hoje 2 tratamentos, um prévio e outro já mais em ato de audiência. Voltando para a questão do júri, em que o doutor Yuri, que me ladeou no dia 23 de março de 2019, na defesa, nós temos que a minha grande preocupação do processo do júri é a questão dos 15 anos, né? Passou de 15 anos a condenação à execução sumária, já não tem mais nem duplo, não tem mais nem a execução em segundo grau, já é o cumprimento imediato.
E na questão de paridades, Yuri, eu me recordo que uma questão, uma vez em 422, nós pedíamos os antecedentes de todas as pessoas, né? Todas as consultas integradas aqui aí em São Paulo, o Tu consulta, aquele, acho que não é Dão, mas enfim, consultas no sistema de segurança. E no sistema de consultas integradas, uma das decisões que indeferiu a vinda da consulta dos jurados que o Ministério Público previamente fazia era que a advocacia e a OAB não fez convênio com a Secretaria de Segurança Pública para ter acesso a consultas integradas, e que o Ministério Público tinha feito. Então, veja a questão da paridade de armas e a questão de instituição, diferentemente do sistema de anglo-saxão, que o Ministério Público ele é apenas o Ministério Público não, né? No caso, o promotor, ele é um órgão assessor da justiça, como a advocacia também o é. Aqui não, aqui o Ministério Público ele é uma instituição extremamente forte, extremamente aparelhada, né? E, por último, doutora Tati, eu vou dizer que é conspiração do sistema. Essa questão de progressão em porcentagem é culpa desse sistema seu, que o CNJ impôs a nós utilizarmos. Porque se tu olhar no canto direito superior, lá está escrito que o quantum de pena em progressividade e percentagem. Então, isso é a robotização da justiça, especialmente na justiça de execução penal, né? Na vara de execução penal. Ok? Eu fiz esses adendos apenas para iniciar, para o pessoal fazer perguntas. E quem quiser aí fazer uma pergunta mais direcionada, etc., a Giovana agora toma conta novamente. Um beijo a todos. Voltando, então. Obrigada, Ivandro. Eu não vi aqui no bate-papo, não vi nenhuma pergunta. Não sei se alguém tem algum interesse em fazer alguma pergunta direcionada, uma pergunta mais genérica. Pode encaminhar ali no bate-papo, que daí a gente pode abrir o som para realizar a pergunta. Se não tiverem, o doutor Guilherme quer falar? Doutor Guilherme, eu sei que o doutor Yuri quer falar também. Então, Ivandro, se puder abrir, daí o som deles. Guilherme. Tá me ouvindo? Não, Sim, ouvindo. Isso, deixa o Guilherme. Fica à vontade, Yuri, quer? Pode seguir, Guilherme. Tá, a doutora Eleonora só disse que tinha que sair, ali não sei se ela já saiu, vou aproveitar para me despedir, dar boa noite, se ela está aí ainda. Ela está aqui ainda. Doutora, boa noite, boa janta lá com seus filhos e bom descanso, foi um prazer. Tem duas perguntas, na realidade, rápidas, né? Uma para o Yuri e uma para a Tati. Não sei se a doutora Eleonora quer se despedir, falar alguma coisa? Eu estou aqui. Estou segurando a fome lá da cria. Tá, eu quero perguntar para a doutora Tatiana o seguinte. Eu estava olhando aqui justamente as alterações das progressões e eu notei que tem uma omissão, não sei se eu não estou achando, mas o legislador não trouxe percentual para o reincidente que tem uma condenação em crime simples, não hediondo, e agora tem crime hediondo, ou seja, ele não é reincidente específico em crime hediondo. Porque ele fala ali, 16% para o primário, 20% para o reincidente em crime cometido sem violência ou grave ameaça, 25% para o primário com violência e grave ameaça, que não é reincidente, obviamente, é primário, 30% se for reincidente em crime cometido contra a pessoa, com violência contra a pessoa. Sim, de todas elas, enfim, eu não achei. O sétimo vai falar, se o apenado for reincidente na prática de crime hediondo ou equiparado, pressupõe que ele é reincidente 2 crimes hediondos ou equiparados. E aí, se ele tiver um crime simples e um crime hediondo, o que a gente aplica? Essa é a minha pergunta. O que tu acha? Já chegou a pensar nisso? Não, Guilherme, assim, eu já me dei o trabalho, tá? Como eu digo, como eu estou focada na execução penal, eu já me dei o trabalho, assim, de pegar um caso e colocar assim, bom, ele tem um crime comum, daí, olha o Yuri, tem que se acomodar para ouvir, né, Yuri?
ele tem um crime comum, daí ele é primário do crime comum, ele cumpre 16% do crime comum, daí do crime hediondo, dependendo da situação, ali, primeiro que daí no crime hediondo ele não vai ter direito a nada, tá? A nada. Tu já viu, ele não vai ter direito a saída temporária, ele não vai ter direito a livramento condicional, ele não vai ter direito, ele vai ter direito a ficar no cárcere. Então, o que acontece? Ele cumpre 16% do comum, tá? E depois o hediondo. Sabe-se quando tem o hediondo, sempre cumpre primeiro o hediondo para depois o comum. Só que daí a pergunta, e daí vem fechar com o que tu tá falando, que hoje um cliente meu, inclusive, me perguntou, ele disse, doutora, mas eu tenho um comum e eu tenho um hediondo. Eu disse, sim. E ele disse, como é que vai ficar a minha progressão? Eu digo, vamos lá, então. Tu vai cumprir o hediondo. E ele disse, tá, progressão de regime, isso, tá, progressão de regime. Ele disse, mas eu não sou reincidente em crime hediondo. Eu digo, não, tu não é reincidente em crime hediondo. Tu é reincidente, porque essa era uma lacuna que a lei 8072 já tinha também. E nós, advogados, nós fazíamos aquela interpretação para beneficiar. A lei não diz ser reincidente ou em crime comum ou em crime hediondo. A lei diz reincidente. E nós temos que interpretar da melhor maneira para o nosso cliente. Então, como é que vai ficar agora, tá, Guilherme? Ele cumpre o hediondo, a progressão de regime, ele vai no hediondo até o aberto, porque ele não vai ter direito a condicional, não vai ter direito a a saídas temporárias, não vai ter nada. E daí, depois que ele cumprir, então, o aberto, todo o final da pena, porque daí ele vai ficar, vamos dizer assim, uns 30 anos cumprindo o regime aberto, tá? Daí ele vai ter direito à progressão de regime para do comum. Tu pode me perguntar assim, tá, mas daí como é que fica o livramento condicional do crime comum? Ele não vai ter. Ele também não vai ter. Por que ele não vai ter? Porque se o hediondo não permite que ele tenha livramento condicional, por consequência, ele não vai ter também no crime comum, entendeu? Ele não, ou seja, quem cometeu crime hediondo só vai sair, deixar de cumprir pena quando acabar a pena. É redundante eu falar isso, né? É redundante eu falar isso, mas é assim que vai funcionar. Entendi. Bom, e outra coisa eu vou te falar, não sei como é que está aí o estado de Santa Catarina, eu não sei como é que está em São Paulo, mas aqui o seu ainda ele não implantou as porcentagens. A gente está ainda com 1/6, 2/5 e 3/5. Meus amigos, não sei se eu vou me despedir aqui. Desculpa te interromper, Tatiana. Capaz. Você é brilhante, estou encantada com a sua fala. Ai, obrigada, Guilherme, da mesma forma. Yuri, já conheço, sempre brilhante. Quero parabenizar os organizadores, a Giovana, Ivandro, do evento, e eu vou ter que me retirar, cheguei realmente no limite do meu tempo. Deixo um beijo muito grande e já fica aqui a sugestão. Eu acho que quando o Yuri provoca que a questão do acordo de não persecução penal está umbilicalmente ligada à questão do juiz das garantias, acho que a gente podia marcar aqui um outro bate-papo sobre a questão do juiz das garantias, que, enfim, o Fux sentou em cima, mas é algo que a gente precisa ficar atento e fazer valer, para que esse sistema penal acusatório que o Guilherme tanto colocou aqui de uma forma também tão importante possa vingar, efetivamente, né? Até da forma como a gente imagina que deve ser o nosso centro processual penal. Tatiana, Guilherme, Giovana, Yuri, Ivandro, todos e todas, um beijo, boa noite, continue aqui com os debates. Obrigada. Tchau. Tchau. Eu não sei se eu te respondi, Guilherme. Sim, não. Essa questão do cumprimento, ela ficou clara, mas a minha dúvida realmente assim qual é o percentual, porque na realidade não ficou uma falta no sentido dessa situação de reincidente não específico. Não diz se ele vai ter que cumprir 60% ou se ele vai cumprir 20%. Essa é a questão. Eu até circulei aqui. O inciso 7º fala em 60% para progredir de regime se ele for reincidente específico em crime hediondo, tá? Aham. 60% da pena. Então, o cara pegou lá 10 anos, ele tem que cumprir 6 anos para ir para o semiaberto. Né? Depois dos 4 anos restantes, ele tem que cumprir mais 60% dos 4 anos para ir para o aberto. Ok. Agora, se ele não é reincidente em crime hediondo ou equiparado, qual percentual nós vamos usar? Não tem, o legislador não colocou
nenhuma hipótese se ele for condenado a pena primeiro por um crime não hediondo e depois por um crime hediondo. Meu ponto de vista, tem uma lacuna e o juiz vai ter que ou aplicar os 20%, que é se o apenado for reincidente em crime cometido sem violência ou grave ameaça, que seria mais benéfico, ou vai ter que ir para os 60%, que é daí uma interpretação malurpada e totalmente vedada, né? Indúbio pau no réu, né? Então, eu acho que vai ter que jogar lá pro... O problema, Guilherme, aí o que acontece? Assim, ó, vou ser bem sincera contigo. Eu analisei todos eles e coloquei. Até nesse artigo que eu escrevi, ele está bem didático, assim, e eu dou exemplos, tá? O que acontece? Tem muitas lacunas, esta é uma que tu tá falando, que quem vai decidir isso? E aí começa o nosso problema, porque tem juízes e juízes, né? Juízes que entendem que são, vamos dizer assim, um pouco mais liberais do que os outros. Então, isso aí é um problema, né? É um grande problema que tem. Eu posso fazer uma pergunta para o Yuri? Posso, Ivandro? Pode. Tu que manda aí, né? Já tem o Guilherme para fazer a pergunta. Yuri, tu falou da prevenção, né? E sabe o que me chamou a atenção aqui agora? É o seguinte. Aquele juiz que foi durante o processo, tá? Ele é juiz, e que eu me deparei agora com esse caso. Ele foi juiz do processo, ele que condenou o meu cliente, daí que eu tô falando por causa dos juízes das garantias que tu falou. E agora ele é o juiz da execução. Não, tu e o Sérgio Moro, isso é verídico. E agora, como é que fica? Bonito. Tá, tô pensando aqui. Princípio do juiz natural. Bom, esse aí era mais natural que esse não existe, né? Tá no inquérito, no processo de execução. O princípio do juiz naturalíssimo, esse aí, né? Esse aí, daqui a pouco... Esse aí, daqui a pouco, se esse processo demorar um pouco mais, ele vai julgar o recurso, né? Que ele vai chegar no tribunal e vai ser o desembargador. Ele vai julgar o recurso. É isso aí. Eu não duvido. Isso aí... Para mim é o seguinte, inclusive tem um precedente de uma situação como essa que aconteceu num processo em que o Neto Cordeiro funcionou no processo lá no Paraná e hoje ele está no STJ e aí foi arguida a suspeição do NEF. Tem esse precedente. Para mim, esse juiz, ele não pode... Esse processo tem que ser redistribuído. Não cabe a ele emitir decisão em sede de execução. Para mim... Mas ele é o único juiz da execução. Esse que é o problema. Ele é o único juiz da execução. Então, mas aí o tribunal vai ter que... Isso aconteceu num processo que eu atuei uma vez, que eu já percebi uma coisa. Se o cara quer que não tenha processo, é só ele me constituir como advogado que não vai ter juiz para aquele processo. Porque eu tenho pelo menos uns 4, 5 processos e que 2, 3 juízes se declaram suspeito. Os caras se declaram suspeito e não querem julgar o processo. Não, suspeito, e aí é o juiz, é o desembargador, declara suspeito. Aí tem que vir o cara da Câmara Civil para compor a criminal, para julgar, porque não tem mais cara na criminal para julgar, porque tem estado, tem 2 câmaras. Não é igual São Paulo, que tem 20 câmaras criminais. Tem estado que tem 2 câmaras, e é primeira e segunda Câmara Criminal. E aí, isso aconteceu comigo já em 5, 6 processos. Eu entendo que o tribunal vai ter que determinar que um juiz, especificamente, que terá que emanar decisões nesse seu processo aí em sede de execução. Sabe o que me causa... A grande questão aí é a estratégia, né? Se ele der uma decisão que seja boa a você, tu vai ficando quieto. Deu uma decisão que aí você vai alegar. Aí, como a gente está entre advogados aqui, vamos falar a verdade, né? A estratégia. Yuri, que me chama a atenção nessa parte dos juízes das garantias, é que o juiz das garantias, dependendo, ele nunca vai poder ir para o tribunal. Ou o juiz, por quê? Porque ele sempre vai ficar, vamos dizer assim, suspeito de julgar. Ou seja, ele foi o juiz das garantias, ou ele foi o juiz, só que isso é até um pensamento bobo, mas é coisas que
que levanta, sabe, sobre o juiz das garantias, se ele, é como tu falou, o juiz das garantias, ele teve ali a confissão, depois ele vai estar num processo, e depois ele vai, e agora tu levantou isso que veio, que me chamou a atenção agora, de eu dizer, bom, e daí aquele que foi lá para o processo, né, aquele que foi lá para o tribunal, aquele que foi convocado, aquele que, e daí, como é que fica? Né? Então, acho que a gente tem que amadurecer muito, por isso tem que dar parabéns a Giovana e o Ivandro por esse evento, porque a gente tem que discutir muito, tem que amadurecer muito sobre esse assunto. Nós temos um problema. Perfeito. Nós temos um problema, só vou fazer uma consideração rápida, 2 minutos eu mato. Nós temos um problema, que esse problema se circunscreve lá nos artigos 69 a 90, que é a discussão da jurisdição e competência. A regra de jurisdição e competência é local do crime, distribuição e prevenção. Essa é a regra. Qualquer coisa que... Quando tem um problema de dúvida de competência, a regra é a prevenção. E aí o cara fica prevento até a morte. E aí nós temos esse problema, que que se você mudar uma estrutura do sistema, você não consegue equalizar esse sistema. Por que eu estou dizendo isso? Se nós temos uma prevenção tanto em primeiro e segundo grau e mega processos, eu estava num processo até, eu figurei nesse processo há algum tempo, mas tinham 32 réus no processo. Um processo com 32 réus tem pelo menos 100 habeas corpus. 100. Tem uma centena de habeas corpus nesse processo. Pelo menos, no mínimo. E aí, o que acontece? O cara que está lá, que no caso aí, inclusive era o TRF4, o cara que está lá é o cara prevento. E o cara recebeu uma centena de habeas corpus. Quando ele receber as apelações, ele já tem a pasta preventa do arquivo do computador, já tem a pasta preventa que tem um assessor prevento. E aí, nós temos um problema. Nós temos que acabar com a prevenção. Se nós acabarmos com a prevenção, e se nós colocarmos enquanto regra, obviamente, local do crime, vou ter que pôr para carregar daqui a pouco, obviamente, local do crime, mas nós acabarmos com essa estrutura de prevenção, a gente consegue resolver problemas que vão desaguar numa flexibilização de formalidades que não é nulo, porque ele não é suspeito, blá, blá, blá. E aí os caras vão ter que ficar flexibilizando suspeição, que é o caso que você acabou de dar exemplo, que para mim esse juiz não pode funcionar na execução. Mas ele é o único juiz. Tudo bem, o tribunal vai ter que indicar um juiz para dar decisão nesse processo. É isso. Perfeito. Acho que não temos mais nenhuma pergunta. O Guilherme acho que tem uma pergunta. Tem? Agora, rapidinho, Yuri, o que tu acha se o MP a fazer o acordo de não persecução e ele negar, tu acha que cabe algum tipo de recurso administrativo para a procuradoria, alguma coisa do tipo, pedir uma outra análise, uma reanálise? O que tu pensa disso? A pergunta foi negativa do juiz, do promotor. Tu acha que o teu cliente tem o direito dos requisitos, fez a petição ali, instando o MP a fazer um acordo, e ele disse, não entendo que não é o caso. E aí, mas tu acha que tem, porque tem questões que são tanto subjetivas ali. E aí tu acha que dá para tentar, de repente, pedir para, como acontece no caso do arquivamento, né? Pedir para subir para a procuradoria, de repente, pedir uma nova parecer, porque judicialmente não tem como combinar isso de jurisdição, porque não é decisão judicial, né? É uma questão discricionária do MP. Será que tu vê alguma saída para isso? Cara, eu acho... esse ponto ele é polêmico. Não tem uma resposta pacífica para essa pergunta. Por quê? Porque essa pergunta ela vai direto na natureza do acordo. Se eu entendo que a natureza do acordo é um poder-dever, a resposta para a sua pergunta é uma. Se eu entendo que é um direito público subjetivo do réu, a resposta para a sua pergunta é outra. Então, o que acontece? Ou seja, não é pacífico. O que acontece? Eu entendo que nos termos daquilo que já é trazido na 9.099, do que tange a suspensão e condicional do processo, é possível um recurso para o órgão superior, no caso a Procuradoria. Entendo eu, como você bem frisou, por via administrativa. A grande discussão é, tudo bem, mas aí você faz isso e como é que fica a posição do juiz? Depende da minha interpretação da natureza do fenômeno. Respondendo objetivamente a sua pergunta, entendo que sim, recurso para a instância superior do Ministério Público. Essa é a minha resposta. Mas,
Se isso não acontecer, pode ser que a gente fique na dependência do juiz. E aí a gente entra naquela discussão se o sistema é acusatório ou não é acusatório. Essa é a grande questão. E, claro, se nós olharmos aí o pacote anticrime, o terceiro A, terceiro B, que fala do sistema acusatório do juiz das garantias, que foi suspenso aí pelo ministro Luiz Fux na ADI 6298, 6298, 6299, 6300, a gente no Brasil consegue suspender aquilo que já estava suspenso, né? Porque o ministro Fux, presidente do Supremo, já havia suspendido por 180 dias, o vice vai lá, porque no Brasil o vice manda mais do que o presidente, eu nunca vi isso, aí o vice consegue suspender aquilo que estava suspenso. É mais ou menos eu subi para cima o que já tinha subido. É um pleonasmo mais que perfeito. É um pleonasmo ao cubo. Subir aquilo que estava subido, mas subindo ainda. Então, é isso que aconteceu. E aí nós temos todo esse problema de ter suspendido o juiz de garantias por esse argumento orçamentário, que se nós observarmos... E você sabe bem isso, Guilherme, você é advogado militante. Se nós observarmos do artigo 158A ao 158F, que traz a cadeia de custódia, para você implementar uma cadeia de custódia, você precisa gastar muito mais dinheiro com perícia, com laboratório, com depósito, com tudo mais do que você contratando juiz, contratando assim, abrindo concurso para juiz e redistribuindo juízes, enfim, vai sair muito mais caro você garantir uma cadeia de custódia. Só que a cadeia de custódia, como ninguém entendeu, aí está vigorando. A verdade é essa. E é isso, espero que eu tenha respondido a sua pergunta, mas não é pacífica a questão. Pessoal, eu vou me despedir já de vocês ali para nós encerrarmos, já adiantamos bastante. Importante essas falas do Yuri, né? Ele escreveu um livro agora, recentemente, sobre o Tribunal do Júri e os aspectos processuais. Curtam. Yuri, compartilha conosco depois o link, a gente compra esse aí. Porque, Rapaz, vou dizer uma coisa, senhores. Ano passado nós fizemos o júri e o promotor de justiça, doutor Eugênio Paes Amorim, fizemos o júri em conjunto, e o doutor Eugênio Paes Amorim resolveu ler uma parte de uma citação doutrinária e que era do Yuri, né? E acho que ele não deu conta que o Yuri estava conosco. E ali eu, de pronta resposta, como o júri sempre é, falei, mas doutor, o senhor trouxe o livro, eu trouxe o autor do livro, pergunta diretamente a ele. Foi uma risada tremenda no tribunal do júri, o Amorim não teve nem como responder, né? Foi bem bacana aquela parte do júri. Mas Sim. agradeço de coração a todos, especialmente ao Guilherme, o Yuri, amigo, a Tati e a Eleonora, né? Guilherme, a Tati e o Yuri são amigos, né? Pessoas que a gente toma vinho, né? E a Tati convidou o Yuri para tomar mate, fez o convite errado, Tatiana, já te expliquei. Tu não manja dos Paranauê. Tomamos acho que algumas garrafas na posse da ordem, né? Foi bacana. Foi o presidente Rudimar, não pode saber disso, mas ela posso dizer, foi forte, foi forte. Foi forte, né? Então, eu agradeço, deixo a palavra agora para a Giovana, para ela fazer os encerramentos. De coração, meu muito obrigado. Assim que pudermos estar todos em conjunto, com certeza darei um abraço a vocês. E, Guilherme, dia 24 estaremos aí em Florianópolis. Tá? Se der tempo das agendas ali, ligo para a gente comer peixe, né? Comer peixe ali em Santana de Lisboa, alguma coisa desse jeito aí, né? Então, mas ligo de antemão. Um abraço a todos. Obrigada, Evandro. Então, Obrigado. encerrando, eu quero agradecer novamente os nossos palestrantes, doutor Guilherme, doutora Tatiana, doutor Yuri, doutora Leonora. Vocês foram muito solícitos com o nosso convite. Acho que foi muito esclarecedor esse nosso debate, essa nossa conversa. Eu espero que a gente possa repetir isso em breve, tratar de outros temas, nos aprofundarmos, refletirmos, debatermos mais. Fiquei muito contente com o resultado e agradeço novamente terem aceito o nosso convite. E vamos ficando por aqui hoje e acredito que a gente possa marcar as próximas, tá bom? Muito obrigada mesmo. Obrigado.